Olá, queridos amigos da TV Nova Luz e demais redes associadas. Nós já somos 146 mil inscritos, fora aqueles que não se inscreveram. Então, vocês que seguem o nosso programa, que nos inscrevem, que estão sempre conosco, eu não sei como é que faz para inscrever. É só ir lá no sininho, Ricardo? Eu sou muito leiga nessa Não, coisa. tem um botão escrito inscrever-se, e ao lado você clica no sininho para receber as notificações relativas aos nossos encontros. Bom dia a todos. É isso, meus irmãos. Vai lá e inscreva-se, vai no sininho, faz tudo isso que nós precisamos da sua participação. Já estamos em discussão qual será o nosso próximo livro. Na verdade, nós começamos com Leon Denis, não sei se vocês se lembram. Começamos no livro Depois da Morte, depois estudamos No Invisível, estudamos Gabriel, como é que chama? Gabriel Delany, Evolução Anímica. Depois estudamos... foi tanto livro, já esqueci a ordem, Ricardo. Agora nós estamos em Camille Flammarion. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esteja conosco até o final desse programa. Não fique com preguiça. Veja um pouquinho, vai fazer alguma coisa, continue a ouvir, porque o programa é de 1 hora. E hoje em dia, nesse mundo tão agitado, tão moderno, ninguém quer saber, só quer saber de Rio, que dura assim, alguns minutos e acabou o programa, né, Marquinhos? Exatamente. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. O pessoal está com dificuldade de parar um pouco e absorver a informação, né? Tem que ficar trocando de informação o tempo todo, mas a nossa informação é dinâmica, ela troca o tempo todo, porque tem uma discussão aqui aprofundada de um livro que é maravilhoso, né? Que foi muito bem pensado e romantizado de maneira quase parnasiana pelo nosso querido Camille Flammarion, colocando aí o nosso poeta espírita, colocando coisas maravilhosas para o nosso conhecimento. E esse Deus da Natureza é um livro grandioso para ler algumas vezes, assim, para você ter vários entendimentos. Acho que a gente foi bem feliz esse ano em fazer essa discussão. Então, vamos lá, que ainda não acabou essa discussão, né, Ricardo? Não. Nós estamos vendo A Origem da Vida, é o tomo 4, já falamos, a gente sempre repete que nós 5 tomos esse livro, a gente já está pertinho de Deus, porque o tomo 5, ele conclui falando poeticamente, como disse o Marquinhos, sobre Deus. É o último capítulo, é simplesmente maravilhoso, e vocês vão ter a paciência de ir conosco até lá. Nós estamos no capítulo 1 do tomo 4, Plano da Natureza, Construção dos Seres Vivos. E hoje a gente finaliza o capítulo 1 para iniciarmos o capítulo 2 ainda desse tomo. Vai acompanhando, porque depois a gente vai dar uma prova no final, vai ter um teste. Quem passar no teste vai ganhar livro. Vamos lá, Ricardo. Podemos? Podemos. A complexidade do aparelho auditivo. O que é que vem a ser essa tendência, essa necessidade de engrandecimento, se não o ato de uma força universal dirigindo o mundo para o ideal? O que significa essa marcha simultânea de todos os seres para a perfeição, se não a revelação eloquente de uma causa, que sabe onde e como conduz o carro, sem que a matéria servil pudesse jamais opor-lhe o mínimo obstáculo? É uma admiração emocional contemplar o mecanismo auditivo. As vibrações sônicas chegam às membranas da janela oval e da redonda, deslizam pela rampa do caracol, daí pelos canais semicirculares, chegando finalmente à cavidade central cheia de líquido aquoso, que transmite as vibrações ao nervo acústico. Este é apenas timbrado, e a impressão transmitida ao cérebro é o que constitui a audição. Então, Camille Flammarion traz a anatomia do ouvido, que é bastante complexa. Ela depende de estrutura física, de estrutura física solidificada, óssea, estrutura
que é líquida, fica dentro do ouvido, ela depende de um turbilhamento da, da, da informação que chega ali dentro. Ela depende da conexão correta, e a época que não era tão conhecida, de vários pelinhos que ficam ali, que são os que vibram constantemente para que ajudem o som ser transmitido para a parte nervosa que vai absorver aquilo e vai transformar aquilo em informação lá dentro do nosso cérebro, na parte que está responsável pela codificação do movimento de audição. Então, pela complexidade de uma coisa que a gente dá pouca atenção, que é simplesmente audição, para quem tem, não faz tanta diferença, porque nunca soube como é que é, mas para quem não tem e volta, tem essa capacidade de voltar a ouvir por algum tratamento, sabe-se a diferença que é você poder ouvir, ter esse fenômeno acontecendo por conta dessa complexidade. E se você olhar a estrutura ali, que parece uma concha, tem um martelinho que balança com a vibração, vibra a água, balança esses pelinhos, e a informação se transforma para chegar no nervo, e o nervo chega até dentro. Então, é realmente uma complexidade muito grande para que a gente possa estar apenas ouvindo, a gente possa estar recebendo informações do meio para poder entender, codificar, se proteger, receber informação. Então, tudo que acontece com uma complexidade de uma coisa pequenininha, que a gente nem tem noção de como é que funciona lá dentro, ele está trazendo isso para mostrar como é que é a obra de Deus para que a gente tenha sentidos capazes de fazer a gente evoluir. Uma pequena área, uma complexidade tão grande que Deus desenhou para que a gente pudesse usar um dos nossos sentidos adequadamente, para que a gente pudesse ter experimentação nesse mundo. Então, ele vem do macro para o micro, mostrando aí como a perfeição dos seres, como ele coloca aqui, né? Que a gente andou para essa marcha, né? Seguimos um caminho evolutivo e continuamos seguindo evolutivamente, melhorando as nossas capacidades, com a tecnologia que nos ajuda, para que a gente possa usar essa interatividade com o meio e possa evoluir. Então, é isso que Deus fez para a gente. Transformou a gente numa máquina altamente complexa para que a gente pudesse ter nossa experimentação, e ele está dizendo isso, que é a perfeição, né? Nós andamos para a perfeição. Nossa evolução espiritual é em busca da perfeição. Chegamos o mais próximo de Deus como energia pura, voltarmos a ser energia pura. Então, ele faz essa analogia, mais uma vez de maneira poética, mostrando que a nossa evolução espiritual ela é tão complexa quanto a complexidade do nosso corpo, que a gente mal conhece às vezes. É verdade. Vamos virar Ricardo, porque o doutor já explicou tudo, não saberia falar metade disso aí. Parece. É só para lembrar que, além de tudo isso, o nosso ouvido é o nosso giroscópio. Se der defeito, nós vamos ficar batendo pelas paredes. Tontinho. Tontinho. A Leila teve uma experiência ultimamente com isso. Mas é muito estranho a sensação de que você não tem um apoio. Há muitos anos atrás eu tive um problema de labirintite e foi uma coisa assim que me incomodou muito, porque mesmo segurando nas paredes, a sensação é que a parede ia escorregar na minha mão. É verdade, Ricardo. Estou passando pela experiência. Vamos. Você, Leiloca. Um aparelho acústico fronteiro ao nervo, o caminho do som até o cérebro. Mesmo nos limites da singela descrição, quem ousará contestar a sério que um tal mecanismo não prova que seu construtor soubesse que o som consiste em vibrações e que estas não poderiam transmitir-se senão mediante uns tantos dispositivos que, para torná-lo integralmente perceptível ao cérebro, impunha-se um aparelho acústico fronteiro ao nervo? Que criatura sensata recusará admitir que esse instrumento não podia construir-se de si mesmo, por acaso, sob o impulso de qualquer força bruta
e sem plano preconcebido de construção? E se dessemos aos adversários a honra embaraçosa de penetrarem no caráter íntimo do pensamento, se lhes perguntássemos como pode um som falar ao espírito e este atender ao ouvido, é tão grandioso mesmo, é tão lindo que a gente chega a se emocionar, né? Realmente, a gente não pensa na grandeza divina quando a gente ouve o próprio organismo, né? Quando você tem qualquer dificuldade no ouvido, é uma coisa horrorosa mesmo, você perde o seu equilíbrio. Muito interessante esse estudo. Alguém quer falar mais alguma coisa? Porque ele só fez questionamentos aí que ele vai responder mais para frente, né? Então, podemos virar. Existem leis que regem o progresso. Em Allan Kardec, no item 4 de suas conclusões, o progresso da humanidade tem como princípio a aplicação da lei de justiça, amor e caridade, e se essa lei se funda sobre a certeza do futuro. Ainda que estivessem com a verdade acerca das relações de órgão e função, ainda mesmo que ficasse provado serem os órgãos desenvolvidos e constituídos pelo jogo das funções, ainda assim, restaria por explicar um fato bem mais geral e considerável. Que função explicaria a organização total da vida terrestre? Se a organização geral da planta não é regulada por um espírito superior, ousarão a presumir que foi a força de rolar no espaço que a Terra adquiriu sucessivamente a faculdade de viver e renovar-se em sentido constante e progressivo? É interessante porque em ambos os casos nós vemos as questões, nós vemos claramente a aplicação da lei de justiça, amor e caridade. Porque quando há a justiça divina, que suas leis são imutáveis, logo em seguida, Deus, em sua beatitude, em sua bondade, aplica a lei de amor e nos dá a caridade de uma nova existência para enfrentarmos os desafios que deixamos de lado. A mesma coisa se dá aqui na Terra. Nós deixamos de lado as nossas percepções espirituais e começamos a criticar tudo que está à nossa volta, imaginando que está à nossa volta é para atender ao nosso prazer, ao nosso deleite e sujeitarmos os outros às condições mais materiais que podemos ofertar. Por isso que há tantos guerras e rumores de guerras como tão bem descrito no Evangelho. Justamente por estarmos dando tanto valor à materialidade, acreditando que tudo está em função do nosso prazer, que esquecemos que função é algo que não existe, algo que nós criamos para justificar muitas vezes aquilo que não entendemos. Vamos lá, então. As leis são inteligentes. Depois da constatação tão evidente da ordem que preside a economia física do planeta, diz o comandante Maury, poder-se-ia admitir que as rodas e peças de um relógio foram construídas por acaso, dando-se ao mesmo acaso uma direção nos fenômenos da natureza? Essas massas flocosas suspensas no firmamento, como edifícios de prata vaporosos, nuvens cuja sombra tempera o calor mortificante do dia. Elas nos vêm dos mares, trazidas sobre as vagas da atmosfera, dirigidas pelos ventos para os continentes e terras habitadas, sob a ação de uma força cega, que sucederia se elas deixassem de espalhar a chuva fecundante nos campos e nos prados. Logo, uma seca impiedosa crestaria o solo, a vegetação se fanaria, toda a seiva de vida estaria morta. Então, ele tá questionando aqui, de maneira poética, mais uma vez, né? Faz uma descrição das nuvens, assim, de uma coisa linda,
como ele sempre enxerga a natureza como uma obra de uma divindade muito grande, se isso é realmente ao acaso. Se seria tão ao acaso, será que então não teria essa frequência, a gente não teria as estações do jeito que são, não teria o aparecimento de flores numa época e a queda dessas flores e folhas na outra, não teria frutos aparecendo de uma maneira sempre frequente, organizada. Então, não é um acaso acontecer isso. Tem uma programação, né? E depende de várias coisas, né? Por que essa chuva passa ali daquele jeito? Porque ela não muda de rota, transformando aquela terra em terra árida e não em terra produtível, do jeito que ela faz, né? Ajuda na semeadura, do jeito que ele colocou aqui. Então, é muito organizado, é muito frequente, é muito programado, é uma interdependência que trabalha para a evolução, porque tudo está conectado. De tempos em tempos, isso acontece para que o ciclo das vidas em todas as espécies do planeta possam ser mantidas, para que os animais possam migrar, para que as próprias para que as próprias flores venham e os frutos apareçam, para que esses frutos e as suas sementes possam ser levadas de um lado para o outro pelos esses movimentos migratórios ou pela polinização que os insetos podem fazer. Então, uma sinfonia muito bem tocada, muito bem descrita, muito harmoniosa, e que a gente está fazendo questão de alterar por tomada de decisões inconsequentes, mas que o planeta se mostra que ele está presente e ele quer que essa harmonia aconteça, porque as consequências das nossas tomadas de decisões estão alterando essa sinfonia, estão colocando notas que estão desarmonizando com essa música tão linda que foi escrita por Deus. Então, ele está trazendo poeticamente a interatividade do nosso ecossistema, para que a gente e as outras espécies e o planeta possam não só fluir no seu andamento do seu dia a dia, na sua habitabilidade, mas também na sua evolução. Então, de novo, Flammarion faz poeticamente uma descrição de um ciclo da vida, não da vida só do ser humano, mas da vida do planeta e de todos os seres que aqui habitam. Mostrando a nossa interligação com tudo, né, Marquinhos? Me faz lembrar uma médium que ouve as vozes da natureza e as vozes do próprio corpo, e ela compõe a partir do... Eu não me lembro o nome dela, mas é uma inglesa. Você lembra, Ricardo, o nome? Que ela compõe as composições que ela faz, diz que é ouvindo as vozes da natureza, que ela conecta, e ouvindo as vozes do próprio corpo, que o nosso corpo tem sons, que nós emitimos sons e que ela capta esses sons. É tão bonito, né, a gente ver essa interatividade, como disse Marquinhos, né? Vamos virar, então. Vamos. Uma lei ordenadora... É o Ricardo? Não é você, Helena. Não, é você, Helena. Sou eu? Uma lei ordenadora na natureza. A beleza das obras da natureza não fala ao coração nem à razão no materialista. O instinto natural de criar é prescrito formalmente, afirmam eles. Entretanto, suas mesmas afirmativas deixam entrever a necessidade de uma lei ordenadora na natureza. Os que negam a existência de um poder inteligente na direção do mundo pretendem que as espécies podem transformar-se uma nas outras a partir do mais baixo nível da escala zoológica, impelidas pelo meio e circunstâncias dominantes. É uma hipótese que, por incidir no ponto nodal do problema, explica a adaptação ao meio, pois ensina que os seres são o produto desse meio. Eu achei no Google essas imagens dos bichinhos, como são semelhantes, né? Fica parecendo que são da mesma família, por exemplo, um gatinho, um leão, um tigre e onça, que são os felinos, que parecem que eles vão mudando realmente, dá essa sensação
Então, acho que é por isso que os materialistas, olhando a natureza, a transformação que acontece entre os bichos, entre as flores, entre os arbustos, eles ficam achando que tudo é obra da natureza, mas eles percebem que existe uma inteligência nisso tudo. Fala aí, Ricardo Marquinhos. Dou a voz ao meu amigo Marquinhos. São fatores diferentes das leis darwinianas, né? Darwinianas, desculpa. Né? Que o mais adaptável, ele sobrepõe ao meio, mas não quer dizer que a biologia ela é interconectada, né? É só a gente estar olhando aí para os felinos, né? Que tem diferentes portes, apresentações, mas são todos da mesma família, né? Adaptados ao seu meio, e naquele meio eles se sobrepõem porque tem mais adaptabilidade, uns mais capacidade de subir em árvore, outros mais capacidade de se misturar com o ambiente, outros mais capacidade de caça especificamente e de sobreposição pela força. Tudo depende daquele indivíduo que você desculpa, aquele ser que está mais conectado àquele meio, então ele se sobrepõe por conta disso. É a história da mariposa branca, da mariposa escura, né? Depois da Revolução Industrial, a mariposa branca ela acabou ficando menos presente na Europa, porque ela ficava mais evidente por causa da poluição, então ela virava mais uma presa mais fácil, enquanto as escuras, que eram em menor número, acabaram se sobrepondo porque elas eram menos vistas. Então, sim, existe uma influência do meio. Nesse caso, a gente vê a interatividade da ação do ser humano, como é que ele acaba se adaptando, mas tem muito da questão daquilo que a divindade desenhou para cada local, para que os seres pudessem ter essa diversidade, para que eles pudessem também fazer parte da evolução do mundo, né? Então, tudo isso está interconectado, né? Por isso que ele coloca que é uma lei ordenadora na natureza. Existe uma inteligência que desenhou e construiu e fez essa pintura diferente para que os animais fossem diferentes. Imagina se a gente só tivesse leão no mundo inteiro, que coisa chata ia ser. Vai em casa, vem leãozinho, né? Não dá, né? Não ia dar certo. Apesar de alguns malucos terem leão em casa, né, que é uma coisa que eu não consigo entender, domesticar um animal desse tamanho, não é nem justo com o animal, né, mas não faz sentido. A gente não poderia. Como é que a gente ia interagir com um animal que tem um instinto muito de preservação muito animalesco, né, muito agressivo? Né? A gente precisava que tivesse outros tipos de espécies que fossem domesticáveis, para que a gente pudesse ter essa interação com o mundo. Então, para ter a interatividade, a diversidade é importante. Vamos virar, então. Terra, planeta água. Aqui uma montagem de um peixe com uma fisionomia de gente. Essa gente coloca o Criador em situação embaraçosa, visto que ele, o bom Deus, dera as asas para voar, e eis que elas, por se adaptarem perfeitamente ao seu fim, acabaram por não provar, mas contraprovar a inteligência de quem as fez. Senhores, querem mesmo que ele fizesse voar as aves com os vossos roupões de banho? Tendo o mar recoberto outrora todas as regiões do globo, é natural conjecturar que todas as espécies de vegetais e animais, inclusive o homem, começaram pela vida do peixe. Advira-vos a transformação de peixes em cavalos e homens? Há fatos ainda mais maravilhosos na natureza. Nesse texto podemos dizer até mesmo autoexplicativo, ele coloca claramente que a lei da evolução ocorreu. E se nós chegamos a essa forma hominal, poderíamos ter chegado a qualquer outra forma, desde que estivesse adaptada às condições do planeta. Devemos respeitar essas leis e procurar entendê-las,
muito antes de criticá-las. Como é que posso criticar alguma coisa que eu não entendi? Que fundamentos eu vou usar para realizar tais críticas? Sob que pontos de vista eu terei que observar para que essas críticas se tornem eficazes? O que ele está dizendo é que nenhuma delas, essas críticas ou essas questões, não podem ser respondidas sem antes estudarmos muito a natureza e as leis que a regem, né? Essa é a questão. É muito fácil conjecturar, mas essas conjecturas estão próximas da realidade? Você falou que saiu uma montagem, Ricardo, desse peixe com cara de gente, mas no Google não deu como montagem, não. Deu que existe esse peixe. Eu pensei que fosse uma montagem. Desculpe, entendi errado. Ô, Leila, a gente também tem que entender que a gente entende como cara de peixe, né? Mas com essa conformidade do peixe, ele é uma estruturação da própria diversidade dos animais que existem dentro do mar. É que a nossa mente, ela entende isso com uma similaridade. Não quer dizer que do peixe ele automaticamente virou um homem, né? Como a gente às vezes brinca que quem tem um cachorro, né, por exemplo, eu com o meu aqui, todo mundo fala que o cachorro tem a cara do dono, né? Ele parece um pouco com o dono, né? Então, porque a gente faz essa associação daquilo que a gente conhece, né? Então, não necessariamente é porque ele está evoluindo para ficar como ser humano, mas é porque existem as estruturas de adaptabilidade. É só você ver a diversidade de tubarões. A gente tem tubarão serra, tem tubarão martelo, tem tubarão branco, tem tubarão cinza, tem tubarão de tudo quanto é jeito, tem todo aquele ecossistema que fica em volta do tubarão, o peixe-piloto, enfim, tem várias diferenciações que são de adaptabilidades também, entendeu? Para que o peixe possa sobreviver de alguma forma, né? Um tubarão-tigre, ele fica nas águas que são mais escuras, são mais, porque aquela carapaça dele ajuda ele no... Estou pensando em inglês aqui, não fugiu a palavra em português. Mimetismo. Ele faz esse nemetismo, né? Ele se escamoteia ali, entendeu? Ele se esconde de alguma forma porque ele se adaptou para aquilo, para a sobrevivência dele, né? Então, é exatamente isso. Então, a gente tem essa diversidade, mas a gente tem que tomar cuidado com a nossa humanidade também, porque a gente tende a trazer tudo para aquilo que a gente remete, né? Como diz um amigo meu aqui, todo mundo conhece o que é a Lua, mas se todos esquecerem o que é a Lua, ela automaticamente se desmaterializa, porque ela passa a ser uma coisa que a gente não identifica mais, então a gente passa a não enxergar mais a Lua, apesar dela estar ali. O nosso cérebro não vai identificar mais aquilo. Então, a gente tem essa questão também da nossa inteligência, que nos ajuda a fazer essas identificações e imaginar, para que a gente possa realmente evoluir. Isso estimula, são coisas que Deus também deu para para que a gente estimule a nossa capacidade intelectiva, né, nossa curiosidade, para que a gente use essa imaginação no descobrimento das coisas. Porque na maioria das vezes foi assim que a gente aprendeu, né? Caiu a maçã da árvore, eu descobri a lei da gravidade. Então, não foi uma observação, foi uma consequência da curiosidade do homem. Então, tudo isso está interconectado de alguma forma. Então, vamos virar. Ricardo. Eu marquei? Quem é? Ricardo. Ah, sou eu? Uhum. Não, eu acabei de falar esse último. Falou, então sou eu, gente. Não, desculpa, perdão. Não, sou eu, perdão. Fui eu, desculpa. Plantas, flores e frutos. Desculpa, pessoal. Para começar pelos voláteis, atendem, se quiserem, não só na forma de todas as espécies de ave, mas também na diversidade da plumagem, das inclinações peculiares. Não encontrarão uma só que não poderiam encontrar no mar. Observem ainda que a transição do ambiente equóreo para o aéreo é muito mais natural do que comumente se presume.
o ar inferior não é senão água fundida. É úmido porque provém da água, e é quente porque é tão frio como poderia ser, transformando-se em água. Há no mar peixes de formas semelhantes a quase todos os animais terrestres, mesmo os pássaros. Também existem plantas, flores, alguns frutos. A ortiga, a rosa, o cravo, o melão, a uva, lá encontra os seus congêneres. Então, é continuação do que a gente estava falando aqui, né? Essa diversidade de coisas que existe, ela pode habitar em locais diferentes, mesmo dentro do nosso orbe, dependendo das nossas, da estrutura daquele ambiente. Mas há uma similaridade muito grande, né? Então, se a gente vê um peixe lá com que lembra o ser humano, a gente pode ver um tubarão que a gente chama de tigre, porque ele lembra um animal, um felino que está no meio pela aparência rajada da sua pele, né? Ou um tubarão martelo que a gente associa a uma ferramenta, né? A mesma coisa para o serrote e assim em diante. Então, tudo que a gente tem aqui, ela é associável e há uma similaridade importante, porque a divindade desenhou isso para facilitar o nosso entendimento, estimular a nossa capacidade que a gente precisa de usar para ter essa imaginação, fazer essas associações. Então, o que tem, às vezes, de plumagens diferentes de pássaros estão relacionados ao tipo de alimentação que ele faz, ao tipo de ambiente que ele vive, ao que ele pode carrear na pele para poder ajudar na transmissão de pólen de um lado para o outro, na necessidade de ter um bico mais fino, um bico menos fino, para poder buscar seu alimento no solo. Então, tudo isso ele tem uma variabilidade para poder ajudar na sua necessidade. Então, ele está adaptado àquele meio. Um beija-flor bate as asas de uma velocidade tão grande porque ele precisa de estabilidade para poder colher a seiva de dentro das flores. Então, também um nível de adaptabilidade para que ele possa ficar tranquilo, né? Poder se alimentar e poder sobreviver. Então, tudo está interconectado em diferentes ambientes, mas com uma similaridade muito grande, para a gente poder ter essa capacidade associativa do que Deus fez, para a gente entender essa evolução. Vamos lá, então, que o tempo vai passando. Viemos da água? Sou eu, Ricardo? Sou eu, né? Viemos Agora da você. água a respeito dos animais que rastejam o caminho, a transição do meio líquido é ainda mais fácil de conceber. Não custa crer, por exemplo, que serpentes e répteis pudessem viver igualmente num e no outro elemento. As experiências não permitem dúvidas a respeito. Quanto aos quadrúpedes, não só encontramos no mar espécies semelhantes, com os mesmos pendores, nutrindo-se dos mesmos alimentos que utilizam em terra, quando ainda temos 100 outros exemplos de espécies que vivem no ar como nas águas. Não têm os macacos marinhos o mesmo aspecto dos terrestres? Aí achei no Google um macaco marinho. Gente, é impressionante mesmo. É impressionante como que a gente, que Camille Flammarion, que é o poeta dos céus, agora ele está sendo o poeta dos mares, porque ele está falando essa coisa linda de existir dentro d'água similares ao que acontece na Terra. Porque pela lei da evolução, que eu também não entendo muito bem, mas parece que a gente saiu da água e veio para a Terra. Nós começamos no meio da água e até um bebê ele é gerado no meio de uma bolsa de água, né? Para poder nascer também. Quem quer falar aí, completar essa resposta? Viemos da água? Ricardo, é você agora. Leila, eu tive a oportunidade de ser, durante algum tempo, mergulhador. Mergulhei muito. Completei as horas para poder fazer os exames, uma série de trabalhos que
me ofereceram, aceitei e fui ser mergulhador. E uma das coisas mais impressionantes é que cobras venenosas que existem em terra, existem muito mais venenosas no mar. Existe uma cobra chamada muriqui, que a instrução era, quando ela chegar perto, suma. Porque não há antídoto para essa cobra. Essa cobra não tem no Butantã. Então, obviamente, uma mordida dessa cobra, desse veneno. Outro aspecto são as moreias, que são seres que vivem com a boca aberta o tempo todo e têm uma aparência assustadora. Mas a boca dela está aberta porque ela precisa respirar. Ela fica dentro de um buraco que mal cabe o seu corpo dentro. Então, ela tem que estar o tempo todo ali com aquela boquinha aberta. E você passa pela moreia, e muito mergulhador é distraído, digamos, eu passei por uma e nem vi que tinha uma moreia do meu lado. Sequer vi. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando, por exemplo, nós tentamos desassociar o mar da terra, mas existem associações muito mais próximas do que podemos imaginar. A vida no mar é uma vida no deserto. Se a gente pensar bem, só tem vida próximo dos recifes e próximo da terra. Se a gente sai para fazer um mergulho mais profundo, o fundo do mar é um deserto, só tem areia. Então, nós devemos ver que a reciprocidade desses mundos, as trocas e as suas relações são muito mais próximas do que nós podemos imaginar. Porque nós só podemos, muitas vezes, só vemos aquilo que está na altura dos nossos olhos. Esquecemos que tem um acima, um abaixo, um esquerda e um direita. Que lindo, né? Vamos virar, então. Acho que sou eu agora, né? As diferentes espécies. Não, acho que sou eu. Um escritor celebrizado pelas sátiras de Voltaire prossegue com uma série de historietas e contos de homens selvagens, homens de cauda, imberbes, unípedes, manetas, pretos, gigantes, anões, etc., para culminar na transmigração dos homens e macacos marinhos para a terra firme. Cuvier, o mais ilustre dos geólogos, consignou sua opinião sobre esta teoria dos gregos. Agora a saber, alguns naturalistas ficaram como sectários humildes de Mallet, precursor de Lamarck. O exercício mais ou menos intenso de um órgão lhe aumenta ou diminui por vezes a força e o volume. Por isso imaginaram que o hábito e as influências exteriores, por muito tempo combinados, puderam alterar gradativamente as formas dos animais, a ponto de atingirem o que demonstram hoje diferentes espécies. Só um instante. É engraçado. Meu computador congelou. Voltou. É engraçado como as pessoas confundem as consequências como causa, aí coloca a causa como consequência, fazem uma salada, porque o que acontece? Dizer que um órgão aumenta ou diminui por questões de utilização de força ou não, só está olhando o lado exterior, por exemplo. Ou, em muitos casos, acreditando que determinados órgãos digestivos crescem em virtude de nos alimentarmos demais. O corpo todo cresce. O importante é entender que... Não sei se é só para mim. O quê? Não. Será que a minha rede caiu? Ricardo, eu acho que é o meu computador. Não, estou ouvindo direito, Ricardo. Ouvindo direito. O meu, né? Não, estou vendo tá picotar perfeito. sua voz, não sei se só... Você está ouvindo picotar, Marcos? Não, está perfeito. Está perfeito. O quê? Aqui? O seu está perfeito, Ricardo. Então é meu computador.
Pode continuar, Está Ricardo. dando alguma Não, mas eu coisa também aqui. Eu estou tive ouvindo um a breve voz congelamento do aqui. Ricardo picotado. Se eu cair, vocês, por favor, continuem, tá? Que a gente Tá não pode... ok. Bom, Então, não é forças exteriores que afetam a mudança de um organismo, é sua adaptabilidade, que pode, como nós já dissemos antes, levar gerações. Os corpos irão se adaptar segundo as condições do meio. E nós não devemos prejulgar, a partir de seres já existentes, que um dia nós fomos desse ou daquele jeito. É preciso todo um trabalho, vamos colocar aqui de forma clara, arqueológico, em busca de entender o processo evolutivo do homem. Hoje nós sabemos que existiram civilizações consideradas evoluídas, aos coletores e aos caçadores de 15 mil anos atrás, que conseguiam construir templos, castelos, fazerem edificações, serem sedentários, enquanto muitos de nós ainda éramos coletores e caçadores. E isso faz com que elas sejam diferentes? Não. Foi só a capacidade de entenderem o mundo e aplicarem esse entendimento. Nós só nos tornamos sedentários e passamos a ser agricultores no momento que nós entendemos o mecanismo de como funcionam as plantas. Ou seja, utilizamos da nossa inteligência a fim de que pudéssemos ser não mais coletores e caçadores. Podemos continuar? podemos. Leila? Eu vou sair e tornar a entrar. Vocês continuam. Vai lá, Marquinhos. Eu vou sair e tornar a entrar, porque para mim o computador aqui está picotando. Quantas hipóteses nessa hipótese? O olho e o ouvido não passam de um nervo sensorial desenvolvido pelo exercício. Fronte e crânio foram modeladas pelo cérebro, e este não é que um desdobramento da medula espinhal. Mas objetaremos, como Paulo Janet, espiritualismo racional, como pode o hábito operar semelhante metamorfose e mudar a vértebra superior da coluna em cavidade capaz de conter um encéfalo. Importa presumir que um animal apenas provido de uma medula espinhal, a força de exercitá-la conseguiu produzir a expansão de matéria nervosa a que chamamos cérebro, que à medida que essa parte superior se alargasse, iria recalcando primeiramente as partes moles que a revestem, até obrigá-las a tomar sua própria conformação de caixa craniana. Mas quantas hipóteses nessa hipótese? Ricardo, é exatamente o que você estava falando, né? Tomando a causa pelo efeito, né? Não tem a conexão de uma coisa, não tem nada a ver com a outra. Então, quer dizer que se a gente ficar pensando demais, estudando demais, eu vou ficar com o cérebro, com uma calota craniana imensa, porque eu estou exercitando o meu cérebro. Isso não é verdade, né? A gente consegue hipertrofiar músculos, essas coisas todas, como bem mostrou aí a Leila nessa foto aí do saradão aí bombado, que ela colocou aí do lado, né? Mas a estrutura óssea, essas coisas todas, né? o sistema hematopoético, os órgãos, tudo isso está adaptado à estrutura normal do organismo, né? Ele não está aumentando a parte óssea porque ele está fazendo hipertrofia muscular, né? Então não há uma conexão direta. Mais uma vez, se você comparar aquele que é mais adaptável com aquilo que é menos adaptável, colocando no mesmo esteira evolutiva, né? Então não tem sentido, né? Você imagina você ter que ficar trabalhando alguma coisa para que a medula se transforme em crânio, né? E morfologicamente nem é assim que as coisas acontecem, né? Ela vai de cima para baixo, não de baixo para cima. Então, daria uma aula que agora de 2 horas para poder explicar a morfologia só da parte de formação da parte neurológica, que não tem nenhum sentido, né? Mas era o entendimento à época também,
da parte científica, né, que ele estava contestando. Mais uma vez, é entender a causa como efeito, o efeito como causa, e a gente acaba dando importância a uma coisa que não vai mudar em nada, na verdade, né? Que não é para isso que a gente está aqui. A gente está aqui para poder se desenvolver intelectualmente e moralmente, não entender coisas que não vão contribuir em nada para a gente, né? Então, se eu começar a balançar demais os meus glúteos, vai crescer um rabo, né? Não tem sentido isso. Não. Eu só tenho uma pergunta para fazer ao meu querido Marcos. Como é que vai estar um sujeito desse que faz com essa hipertrofia daqui a 20 anos? Olha, o Ricardo, se esse cara não se cuidar aí, provavelmente isso aí não é natural, né? Certamente com vários problemas, né? Porque aí a gente vai entender a causa e efeito mesmo, né? Porque as pessoas às vezes usam o exagero de algumas coisas para poder conseguir as alterações estéticas que a materialidade determina como belo, né? Só que isso tem consequências, né? A gente sobrecarrega algumas outras coisas. Então, se esse indivíduo aí, se ele conseguir ter uma longevidade, certamente terão acometimentos em algumas coisas aí que possam atrapalhar a extensão longeva desse senhor aí. Não que o exercício seja ruim, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou dizendo, ele é importante. Mas, como tudo na vida, o que a gente faz em excesso, ele acaba tendo uma consequência. Então, se a gente faz de menos ou a gente faz de mais, existe uma consequência, que é a lei da causa e efeito. Então, se eu estresso demais o meu corpo para conseguir uma coisa que não é normal, né, alguma compensação para o equilíbrio vai acabar acontecendo, nem que ela seja negativa. E é horroroso, né? Não sei como é que pode apreciar um físico desse. Parece, sei lá, um bicho, né? Gosto à parte, né? Vamos lá, Ricardo. Sou eu? Sim. Você. O crânio originário do hábito poderia ter animais com medula espinal sem cérebro, pois, de outro modo, tanto podemos considerar a medula um prolongamento do cérebro, como este mesmo cérebro um prolongamento da medula. Isso parece indicar-se quando encontramos algo de análogo ao cérebro em animais desprovidos de medula, quais os moluscos e os anelídeos. Ora, se o cérebro preexiste nos vertebrados, preexiste o crânio. Não é, portanto, originário do hábito. A bem dizer, nossos adversários mereceriam que a natureza os privasse algum tempo de uns tantos músculos, digamos o esfíncter, forçando-os assim a confessar que os mais insignificantes órgãos têm uma finalidade a preencher. Eu vou passar a palavra para o meu, como é que chama? Para o meu amigo Ricardo, porque ele adora a ironia socrática. Fala aí, Ricardo, o crânio originário do hábito. Fala aí. É porque o nosso organismo, né, foi se adequando durante os séculos, durante os milênios, melhor dizendo assim, a fim de que nós pudéssemos até mesmo estar de pé. Estar de pé é uma condição que outros animais conseguem até ficar por algum tempo, mas as dores provocadas em sua estrutura física fazem com que eles retornem, muitas vezes, às condições de andar de quatro. E mesmo na nossa evolução, nós que temos filhos e netos, e nós mesmos, sabemos que passamos pela fase do não andar, do aprender a andar, de ficar na posição de cócoras, que é muito difícil. Aprendemos a nos erguer com os braços e as pernas, com os 4 membros, e a partir daí tivemos um impulso para ficar sobre as 2 pernas. Nós não fomos incentivados, já está em nós. Naturalmente, essa necessidade de ter o apoio e se erguer
sobreerguer sobre os braços. Portanto, privar as pessoas de alguns músculos, nós vemos casos de atrofia em diversos livros e etc., que podem provocar fadigas em outros músculos. A descompensação de um músculo, ou o mau funcionamento ou não funcionamento de músculo, ele vai ter que ser, digamos assim, realizado por outro músculo ou outro grupo de músculos, podendo levar a constantes fadigas. Exemplo disso, clássico, está no filme O Homem-Elefante, em que a pessoa tem uma deformidade em um grupo muscular que a obriga a dormir sentada, inclusive essa deformação aparece visualmente, e ele é obrigado a dormir sentado, em virtude de que, se ele se deitar, pelo menos a época do filme, que é tratado no início do século XX, ele morreria. Hoje nós temos equipamentos que auxiliam essas pessoas a dormirem deitadas, mas o fato de ter dormido sentado toda a sua vida aumentava o esforço de outros músculos que não o diafragma, além do diafragma, podemos dizer assim. Então existe, é lógico, se a natureza nos priva de um músculo, obviamente, outros músculos terão que ocupar o seu lugar. Então, vamos virar, Ricardo, que o nosso tempo está correndo. Muito. Você vê a mudança da postura das pessoas hoje por causa do uso do telefone celular. O nível de alteração cervical por conta da posição que as pessoas ficam no telefone, ele está alterando a conformidade torácica e a curvatura da coluna. Porque uma posição simples de você olhar o telefone, ele pode aumentar entre 5 e 30 quilos o peso que você está colocando na sua posição natural do pescoço. Então, hoje, o número de pessoas que têm dor cervical é absurdamente alto, e as crianças todas estão ficando curvadas por conta disso. Então, a posição ideal para você usar um telefone é você levantar os braços e manter ele à frente da sua vista, mas ninguém faz isso. Então, esse é um bom exemplo de um uso inadequado de uma coisa que está alterando a estrutura do ser humano por conta de uma coisa que é usada globalmente. Então, a tendência que a gente tem, algumas projeções que tem, que ir para frente, os seres vão parecer até meio que um zumbi, né? Porque vão ficar com os ombros todos projetados e a cabeça toda encurvada, por conta dessa posição de utilização dos aparelhos, né? Existe hoje um estudo, né, de substituição das lentes do celular pelas lentes do seu óculos. Então, na verdade, o celular seria um objeto que estaria acoplado a você e você veria a tela do celular em seus óculos. Eu acho que vai acontecer muita gente tropeçando em paredes, A gente se adapta, as pessoas já caem, o número de acidentes que a pessoa acontece, atropelamento, batida de carro, caída de escada em ambiente externo, já é enorme, cair em buraco, né? Só você procurar na internet aí, pessoas que caem em buraco usando telefone, tem um monte que a pessoa não está prestando atenção, não está vendo perigo na frente. Impressionante. Eu tive uma vez que minha esposa, que dirige aqui em casa, eu gritei para ela: para o carro, para o carro, para o carro, porque a pessoa estava atravessando a rua, uma rua movimentada, e nem sequer sabia que ele estava atravessando a rua. Exatamente. Quando eu pedi para minha esposa buzinar, buzina aí para avisar o cara para ir andar, que ele está parado no meio. Quando ela buzinou, que a pessoa despertou do estado dele, vamos chamar assim, endórfino, já que ele devia estar com a endorfina lá nas estrelas, tomou um susto tão grande que saiu correndo. Parecia que tinha visto um monstro. É impressionante. Eu falei com ela: olha, agora dirigir se tornou um risco. É uma alienação, né? Total. Total. Infelizmente. Quem vai falar agora nessa tela? Ricardo. É você, Leila. Eu? É o Ricardo. Não, sou eu. E a gente está conversando, eu esqueci-me. A construção dos seres vivos.
Sobre a construção, chegamos à conclusão que a vida terrestre é constituída por uma força única e central para cada ser, condicionando a matéria segundo um tipo do qual o indivíduo deve ser a expressão física. Vimos que a lei do progresso nos seres organizados, da planta ao homem, atesta a inteligência divina e evidencia a presença constante de Deus na natureza. O universo é o desdobro de um só pensamento, e a unidade de tipo é sensível sob todas as formas particulares da vida terrestre, em que direção nos conduz o pensamento eterno. E o que tentaremos entrever ao terminar esse estudo sobre a finalidade dos seres vivos e das coisas, tão certo como o amanhã que se renova, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, tão certo quanto há que eu respiro. Interessante nós pensarmos sobre esses aspectos, desses valores que as pessoas dão à sua própria natureza, dizendo que ela é pura obra do acaso. Todos esses valores materiais que são disputados, como petróleo, riqueza, recursos, etc., são tão temporais. O nosso corpo físico é um instrumento de trabalho, é um artefato desenvolvido por Deus para que nós pudéssemos, durante esse período encarnatório, acelerar o nosso processo evolutivo. Não é para refreá-lo, pelo contrário, é para acelerá-lo. E nós ainda continuamos a lutar por coisas materiais. Uma história interessante sobre esse interesse de coisas materiais é que Alexandre, intitulado Grande pelas suas conquistas materiais, foi procurar um certo sábio que vivia dentro de um barril chamado Epicuro. Acredito que o nome dele era Epicuro. E Epicuro vivia sentado naquele barril, quase sem roupas, cercado muitas vezes de animais, e ali ele vivia. E ele realizava as suas reflexões. Disseram que Epicuro era o homem mais inteligente da Grécia e ele foi procurá-lo, Alexandre foi procurar e para perguntá-lo: o que eu faço para dominar todo o mundo? E eu lhe darei tudo o que você desejar, Epicuro, eu lhe darei. Diga-me só como eu faço para conquistar todo o mundo. Epicuro olhou para ele, olhou e disse simplesmente: eu só quero que você saia da frente do sol, porque você está me atrapalhando. Aquilo ali foi um jato de água fria no Alexandre, porque ele procurava coisas materiais e Epicuro só queria tomar um banho de sol. Talvez a sabedoria que Epicuro transmitiu como precursor de Sócrates a Alexandre, ele jamais tenha entendido, porque ele saiu para conquistar o mundo e Epicuro continuou tomando o seu banho de sol. Para vocês verem a diferença dos valores que nós devemos dar e como damos diferentes valores às coisas materiais. Um mero raio de sol é muito mais importante do que ter toda a terra, toda a materialidade. E que nós não precisamos lutar para ter raios de sol, enquanto aqueles que desejam o mundo, desejam a dominação, esses sim, precisam muito das coisas materiais e lutar por essas pequeninas coisas que duram tão pouco tempo. Que coisa, hein, Marquinhos? Como é que ficou poético esse nosso final? E eu me lembro de uma frase de Epicuro também, não sei se é, porque meu pai utilizava muito, meu pai lia bastante. Ele falava assim, que Epicuro dizia: o mais importante não é o que se come, mas com quem se come. Ele dava muita importância aos amigos. Então, meu pai, ele era um sábio, porque ele falava: minha filha, a coisa mais importante para você conquistar nesse mundo são os amigos.
Quem tem um amigo tem tudo. Se você conseguir ter 2, você pode se sentir uma milionária. E ele dizia em nome de Epicuro, mas eu realmente não sei se essa frase é de Epicuro. Eu sei que ele falava dos jardins de Epicuro, meu pai falava muito em Epicuro. E agora você me fez lembrar isso, né? E é tão bom a gente recordar as coisas boas da vida, né? Fala aí, Marquinhos. Eu só peço desculpas se eu confundi Epicuro com Sêneca. Esse, para mim, eu sei, mas eu acho que é o Epicuro mesmo. Eu acho que foi Epicuro mesmo. Eu não tenho certeza se é Epicuro, não. Mas Epicuro Sêneca era muito poderia humilde. ser, porque Sêneca não é da época de Não, Alexandre Sêneca Grande. foi depois, e eu acho que ele é romano. Pode ser o Epicuro mesmo. Mas a gente depois vai conferir, meus irmãos. O importante é que nós estamos muito felizes com esse programa, nós nos consideramos muito mais do que amigos, nós somos irmãos, o que é lindo. Tem muito irmão que não é tão amigo, né, na nossa vida. Vai lá, Marquinhos, despede aí, porque Pessoal, já estamos no nosso final. Excelente semana, que vocês fiquem com Deus e que Jesus sempre esteja ajudando vocês na sua caminhada. Tchau, gente. Tchau.